Está no ar o Tarobá Esporte, hoje sexta-feira, rapaz, é sexta-feira 13. Tem gente que diz que é sorte, tem gente que diz é azar. Ó, prepara o lobisomem, tô falando. Ó, esse lobisomem que apareceu aqui, ele vai para essa sexta-feira 13, para quem tá lá embaixo, na zona do rebaixamento. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui no Tarobá Esporte, então, como está a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas antes, vamos falar quem tá na parte de cima, porque São Paulo ontem, na estreia de Roger Machado, São Paulo de Ismael Elias, aqui me cornetando, venceu a Chapecoense, ao líder isolado do Campeonato Brasileiro. Estreia de Roger Machado no comando do São Paulo. Mesmo invicto no Campeonato Brasileiro, o tricolor paulista trocou o comando técnico essa semana. Melhor para Roger, que agora é o líder isolado do Brasileirão. Ontem o São Paulo derrotou a Chapecoense por 2-0 em jogo que ocorreu no Canindé. Os gols da partida saíram no segundo tempo. Levantamento na área e Luciano concluiu de cabeça. 1-0 São Paulo. Logo depois, bela jogada de Bobadilha e Caleri concluiu para as redes. 2-0. São Paulo, líder isolado do Brasileirão com 13 pontos. No fim de semana, o tricolor paulista vai defender a ponta contra o Bragantino. A Chape sofreu a primeira derrota no Brasileirão e caiu para o 12º lugar com 5 pontos. O São Paulo se isolou na liderança porque o então líder Palmeiras perdeu na rodada. Foi superado pelo Vasco por 2-1 de virada. O Verdão, que foi campeão paulista no fim de semana, jogou de amarelo e saiu na frente com um golaço de Flaco Lopes. Ele limpou 2 marcadores e bateu colocado, 1-0. O Vasco contou com a estreia de Renato Gaúcho como técnico e ele conduziu o time da Colina para a virada. Thiago Mendes tabelou com David e concluiu rasteiro, 1-1. O gol da virada foi de Cuiabano. Ele começou a jogada, trocou passes com Paulo Henrique e concluiu para as redes, 2-1, primeira vitória do Vasco na competição. O time era o lanterna e deu um salto na tabela, agora é o 15º com 4 pontos. O Verdão é o vice-líder com 10. Quem também faz uma ótima campanha no início do Brasileirão é o Fluminense. Ontem, derrotou o Remo por 2-0 no Mangueirão. Conclusão de primeira de René e John Kennedy só desviou para as redes, 1-0. No segundo tempo, Canóbio aproveitou a assistência de Lúcio Acosta e concluiu de cabeça, 2-0. Fluminense, terceiro colocado na tabela com 10 pontos. O Remo está na zona do rebaixamento ainda sem vencer, com 3. No fechamento da rodada, o Grêmio empatou em 1-1 com o Bragantino na Arena, em Porto Alegre. O tricolor saiu na frente com um gol do artilheiro Carlos Vinícius, de cabeça, quinto dele, goleador do Brasileirão. O Bragantino teve um gol anulado pelo VAR por impedimento. Seria o gol de empate, mas a igualdade no placar veio no segundo tempo com um golaço de Rodriguinho, chute cheio de categoria, 1-1, placar final. Aí, rodada então do Brasileiro, essa rodada ficou com um jogo pendente, o jogo do Botafogo, que o Botafogo tinha compromisso pela Libertadores da América essa semana. Bem rapidinho, como prometido, mostrar a classificação do Campeonato Brasileiro. Tá lá o São Paulo, líder absoluto com 13 pontos ganhos, líder isolado. Depois vem Palmeiras e Fluminense ambos com 10. O Bahia ainda invicto com 8. Bragantino 8, Flamengo 7, Curitiba 7, Atlético Paranaense 7. O Grêmio, nono colocado com 7 pontos, Corinthians também 7. Aí a segunda metade da tabela tem Mirassol com 6, Chapecoense 5, Atlético Mineiro foi aos 5 pontos, Santos com 5, Vasco 15º com 4, Vitória com 4. E olha, sexta-feira 13 para os 4 integrantes da zona do rebaixamento. O Botafogo, que não tem 2 jogos a menos, o Botafogo com 3 pontos, o Remo 3, Inter e Cruzeiro com apenas 2 pontinhos, 2 times que ainda não venceram no Campeonato Brasileiro. Deixa eu aproveitar que a gente está falando de tabelas. Fim de semana a bola rola então pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada vai ser aberta amanhã com Vitória e Atlético Mineiro no Barradão, 6h30. Tem clássico carioca entre Botafogo e Flamengo amanhã, 8h30 da noite no Newton Santos. O Botafogo, que não ganhou nenhum clássico no ano até agora, tem mais esse duelo contra o Flamengo. Domingo, a rodada tem sequência com 4 jogos às 4 da tarde. Tem Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã, Santos e Corinthians, clássico paulista na Vila Belmiro, Inter e Bahia, são 3 jogos às 4 da tarde, Inter e Bahia no Beira-Rio, também às 4 horas, Palmeiras e Mirassol, esse jogo vai ser às 6h30 no Allianz Parque, Coritiba pega o Remo, Coritiba embalado pela vitória sobre o Corinthians, 6h30 no Couto Pereira, e o líder São Paulo joga contra o Bragantino às 8h30 da noite no Cícero de Souza Marques, defendendo a liderança. A rodada vai ser concluída então com o jogo entre Cruzeiro e Vasco no Mineirão às 8h30 também no domingo. E na segunda-feira tem uma partida que vai ser entre Chapecoense e Grêmio. Esse jogo às 8 da noite na Arena Condá, em Chapecó. Jogos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro.
Do Brasileirão, vamos para a Copa do Brasil, porque ontem o Operário de Ponta Grossa conseguiu avançar para a quarta fase. O Fantasma jogou em casa contra o Capital do Distrito Federal, passe do Bosquilha, gol do Pablo, primeiro dele com a camisa do Operário, 1-0, esse jogo então no Germano Krieger ontem. Depois, na etapa final, quando o jogo se encaminhava para o fim, o Vinícius Diniz foi quem decretou o placar, vitória do Fantasma por 2-0 sobre o Capital. Agora, na quarta fase da Copa do Brasil, vai ter duelo de paranaenses, porque o Fantasma vai enfrentar o Londrina na próxima etapa. O Tubarão vai ser o mandante, a CBF ainda vai definir a data e o horário do confronto, mas enfim, Londrina e Operário, que foram finalistas do Campeonato Paranaense, se enfrentaram então no fim de semana, vão se cruzar também na Copa do Brasil. E dá uma pausa no assunto futebol, deixa eu te dizer o seguinte, está preparando um churrascão no fim de semana? Cliente Mufatão sai de carrão. São 4 Jeeps Compass Sport. Então participe. Se vai fazer esse churrascão, dá só uma olhada nas ofertas. Para hoje, sexta-feira, tem colchão mole, pedaço ou peça no Clube do Coração, R$ 37,98 o quilo. Tem a coxinha da asa de frango também no clube, R$ 8,98 o quilo. Costelinha suína sem pele friela no Clube do Coração, R$ 19,98 o quilo. Para quem gosta de peixe, salmão congelado no Clube do Coração, R$ 74,98 o quilo. Reforçando que lá no Mufatão são 4 Jeeps Compass Sport e na compra de produtos aceleradores você ganha mais cupom. Mufatão, o super do coração, Neva Westside, Cancele e Santa Cruz. Depois do intervalo, vou trazer um evento um pouquinho diferente que a gente foi acompanhar agora de manhã lá no Autódromo de Cascavel. É o rodeio de caminhões, com a presença então do piloto da Copa Truck, Jaidson Zini. Estamos de volta com o Tarobá Esporte nesta sexta-feira e dá só uma olhada nesse recadinho. Para muita família brasileira, a faculdade sempre pareceu algo muito distante. Um sonho difícil de realizar, mas com a graduação EAD da Cruzeiro do Sul Virtual, isso muda. Você estuda com flexibilidade, sem precisar parar de trabalhar e depois, com o diploma de nível superior, a renda pode aumentar em até 126%. São dados então do IBGE. E o melhor, a mensalidade a partir de R$ 99,00, um investimento possível para mudar a história da sua família. Então aponte a câmera aí do seu celular para o QR Code, faz a inscrição agora, seja o primeiro da família a se formar. Cruzeiro do Sul Virtual, escolha ter estrela. E agora eu quero falar, não é um assunto bem de velocidade, é um assunto de perícia, porque hoje de manhã está acontecendo lá no Autódromo Internacional de Cascavel o rodeio de caminhões. O que consiste o rodeio de caminhões? São motoristas, 62 motoristas que estão participando de provas práticas e teóricas visando ser o campeão que vai para a etapa nacional então do rodeio de caminhões. E quem estava presente lá no Autódromo Internacional esta manhã foi o Jaidson Zini, cascavelense, piloto da Copa Truck. Eu conversei também com o Thales Marques, que explicou um pouquinho a dinâmica dessa disputa entre motoristas lá nesse circuito no Autódromo Internacional de Cascavel. E com o Jaidson, ele fez um balanço da etapa de abertura da Copa Truck, afinal de contas teve etapa no último fim de semana em Campo Grande. Ele já projetou a próxima e já fez um convite também para a etapa de Cascavel da Copa Truck, que vai ser a terceira do calendário. Olha os motoristas fazendo então as manobras, as balizas, mostrando que tem perícia para fazer esse circuito. Vamos ouvir então o Thales Marques e também o Jaidson Zini. Hoje a gente está aqui no Autódromo de Cascavel, né, dentro da etapa do rodeio da etapa sul, com todas as transportadoras do sul do país que operam pela Raizen, né, então o Grupo Pra Frente Brasil junto com a Raizen, promovendo a segurança, né, então são motoristas que estão 12 meses sem violações, para concorrer a uma etapa, uma viagem com a família, num resort, né, e aí transmitir tudo que eles têm de bem feito, né, na estrada, né, no dia a dia, hoje numa competição aqui, num ambiente controlado, mas para garantir toda essa segurança. Então aí, Luciano, tivemos domingo passado em Campo Grande, né, primeiro de 2026, equipe nova, caminhão ainda não novo, está em construção, a gente acha que estreia aqui em Cascavel, caminhão novo. Então a gente está se adaptando ainda, não foi o resultado esperado, mas a gente sabia que ia ter bastante mudanças, porque 4 anos que eu fiquei na outra equipe, você mudando de uma hora para outra sempre tem os seus percalços, né? Tivemos uma quebra de cardan com 3 voltas e infelizmente a gente não conseguiu concluir a prova. A próxima agora vamos para Santa Cruz, dia 12 de abril, e depois a terceira etapa
se Deus quiser, com o caminhão novo, zerado, aqui em Cascavel, dia 3 de maio. Expectativa muito boa, a gente já almeja um trabalho médio e longo prazo, de 2 anos aí, 1 ano, 2 anos, para a gente consiga colher os frutos que a gente tanto espera. Aqui em Cascavel, nesse fim de semana, durante o evento do rodeio agora, o Jairson vai dar um ar da graça em alguma das atividades aí? Vamos sim, a gente vai fazer um trabalho e levar o pessoal aí dar uma voltinha, os participantes do evento, e aproveitar também amanhã e fazer um treino aqui, depois que o evento acabar. A gente já tem algumas situações que a gente quer mudar no caminhão e a gente vai fazer um treino amanhã, sábado e domingo também. Tá aí palavras então do Jaidson Zini, piloto da Copa Truck. Bem rapidinho, para 2 assuntos para terminar o Tarobá Esporte de hoje. Vai começar então o Campeonato Paranaense da Série Ouro, com 3 jogos amanhã. Imagens do tricampeão Pato Futsal, que estreia neste sábado às 8 da noite na Arena Cláudio Petrikoski. O Pato então iniciando a busca pelo pentacampeonato. Será que ele vai ser desbancado esse ano? Enfim, o ano passado fez a final contra o Campo Mourão. São 3 jogos nesse sábado. Tem o jogo de abertura entre Arame Paraná Clube às 7 da noite lá no Amário Vieira da Costa. E o Cascavel Futsal só joga na próxima terça-feira contra o Ampere. Lembrando que os times paranaenses já conhecem os adversários também das competições da Copa Liga Nacional, uma competição de mata-mata que vai começar agora. Para fechar o Tarobá Esporte, deixa eu deixar um convite, porque domingo, dia 15, tem aí o Brasileirão Cup com escolinhas de base. Essas partidas vão ser lá na Escolinha Furacão, ali na Pio 12. Início às 8 da manhã, à tarde tem os mata-matas. São escolinhas do Grêmio, do Atlético Paranaense e também do Coritiba disputando essa competição no próximo domingo. São a molecadinha disputando categorias de base aqui em Cascavel. E assim nós colocamos um ponto final no Tarobá Esporte desta sexta-feira. Muito obrigado pela semana, muito obrigado pela companhia. Passo a bola agora para o Osiel Luiz, o nosso Batatinha, porque vem aí o tempo quente.